A Amazon é uma das maiores e mais conhecidas empresas na Bolsa de Valores americana. Porém, só em 2022 as ações da Amazon despencaram mais de 40%. A empresa voltou a ser negociada a preços similares a 2018. É como se tivesse jogado fora 4 anos de crescimento. O que chamou muito a atenção dos investidores foi a empresa reportando prejuízo durante 2022, algo que não acontecia desde 2015. E para complementar, no início de 2023, a empresa confirmou que irá demitir cerca de 18 mil funcionários. Muitos estão preocupados com a situação atual da empresa e querendo entender o que realmente está acontecendo. E por isso que nesse vídeo aqui eu vou te trazer uma breve e muito completa análise sobre a Amazon, né? Dizer um pouco minha opinião e também trazer dados, gráficos, tudo que você pode olhar e ver se faz sentido ou não você continuar com a sua posição de Amazon ou eventualmente comprar caso seja do seu interesse e do seu estudo. Aliás, eu queria saber de vocês se esses vídeos são representativos, se vocês gostam desses vídeos, análise em momentos de grandes quedas de algumas ações, para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, se faz sentido vídeos como esse da Amazon que eu estarei fazendo aqui agora, comente aqui embaixo para mim, Léo, faz sentido esse vídeo? Gosto de ver essas análises das empresas quando elas estão caindo ou o que está acontecendo para você ficar atualizado. Me diz que a gente continua fazendo mais, tá bom? Desde o IPO em 1996 até meados de 2015, a Amazon não foi de dar tanto lucro, né? Sempre ficava no 0 a 0, prejuízo ou lucro baixo. Porém, a sua receita ela crescia ano após ano, saindo de 16 milhões de dólares em 1996 para 107 bilhões de dólares em 2015. Esses prejuízos e falta de lucro na época acontecia porque a empresa ela era menor, estava reinvestindo muito do que ela recebia, basicamente todo o seu lucro estava indo para novos investimentos da empresa, robotização, automatização, custos de marketing, então tudo isso fez com que a empresa se tornasse o que ela é hoje, né? Então a gente tem que agradecer esse momento da Amazon. E foi só a partir de 2015 que a Amazon começou a dar lucro trimestre após trimestre consequentemente, né? Isso é muito importante dizer para vocês. E aí vocês podem ver que interessante o que acontece, né, com a maioria das ações na Bolsa de Valores. Você pode ver que a partir de 2015, esse verde aqui é o lucro da empresa e esse cinzinho aqui mais claro é o preço da ação. Então você pode ver que quando o lucro ele foi começando a gerar aqui para a Amazon, o preço dela também começou a acompanhar. E isso é que acontece com a maioria das empresas. Ela tem prejuízo, não está crescendo, aí a ação ela fica no 0 a 0, vai crescendo um pouco. A partir do momento que ela começa a dar lucro e uma pretensão de continuar com essa lucratividade por longo prazo, a cotação ela continua acompanhando. E hoje a empresa ela é a quinta maior do mundo em valor de mercado, com market cap de 1 trilhão de dólares. Sendo que em 2021 a empresa atingiu a sua máxima histórica, com market cap de 1,88 trilhões. A explosão da valorização, né, da Amazon em 2020, 2021 foi simplesmente por conta da pandemia que a gente teve, onde as pessoas consumiram muito mais a parte de e-commerce. Então ela surfou muito essa onda. E como consequência disso tudo, a sua cotação ela chegou a valorizar mais de 600% nos últimos 10 anos. Agora comentando em relação à queda de 2022, a gente precisa entrar um pouquinho nos números até para explicar para vocês o que está acontecendo. A primeira coisa que a gente precisa saber é de onde vem o dinheiro da Amazon, né? Qual que é a distribuição da receita que ela faz hoje. E a primeira coisa que a gente consegue ver aqui que vem de duas formas, né? Das vendas delas, né? Produtos que elas vendem ali internamente, e-commerce, e os serviços que ela presta, né? Como o AWS, por exemplo. Aqui você pode ver que a receita, o dinheiro que entra para esses dois tipos, ele tá bem parecido, né? No caso aqui, o que tem maior representatividade para a Amazon é os serviços, com 54% aproximadamente, e a parte de vendas de produtos com 46%. Isso aqui olhando para o último resultado do terceiro trimestre que ela soltou no ano de 2022. Aqui a gente consegue ver outro tipo de separação muito importante para a gente dar os próximos passos. A primeira delas que ela separa as vendas para Norte, América do Norte em si, né, a venda de produtos, a venda de produtos para internacional, ou seja, fora dos Estados Unidos, Brasil, etc. E a gente tem aqui a outra parte que é o AWS, que eu já vou explicar o que é. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês vejam é que a parte do lucro operacional, né, tem tido perda tanto na venda na América do Norte, tanto na venda internacional dos produtos, e a única coisa que está segurando a barra aí da lucratividade, vamos dizer, da Amazon no momento é o AWS, né, que é o único que está dando lucro operacional para ela no momento. E as vendas, né, da América do Norte internacional ainda não. O AWS da Amazon é o serviço de nuvem deles, então é o Amazon Web Services, é um dos mais conhecidos, grandes bancos hoje do Brasil internacional utilizam esse banco de dados em nuvem deles para colocar as suas informações. Então, por exemplo,
um iFood da vida, quando você pede o iFood, tem um cardápio online e tal, eles têm que utilizar serviços de nuvens internos ali por trás para que ele possa te oferecer essas informações na tela do seu celular. Então esse tipo de serviço tem sido cada vez mais procurado e a Amazon é o maior hoje em faturamento de serviço de nuvem. Outro ponto que culminou para somar com essa queda, que vai ter outros pontos que eu vou comentar aqui, foi a diminuição da margem de lucro operacional desse AWS. Porque a expectativa é que no último trimestre, né, pelo menos nesse terceiro que eles soltaram, a expectativa era que a margem continuasse perto de 30%. Só que ela veio em torno de 26,3%. Mas isso tem uma explicação e muito favorável para o longo prazo. Eles tiveram que aumentar e muito o seu investimento na capacidade do AWS, ou seja, comprando novos servidores, o que faz com que a depreciação, o custo para a implementação fique muito maior do que os anos anteriores, o que faz diminuir a sua margem. Então essa é uma das grandes explicações. Fora que outra coisa que culminou nessa diminuição de margem da AWS foi o custo de energia maior. A gente teve o caso da Europa em si, com aumentando o custo de energia, a inflação global em tudo que é lugar, e isso faz com que, para eles manterem os mesmos servidores, fique mais caro por conta do aumento do custo da energia também. Mas em relação ao preço da energia, a gente já está começando a ver uma diminuição, ou seja, a tendência é que isso melhore para a parte da Amazon, mas pelo menos nos próximos trimestres ainda a gente pode ver uma margem mais espremida na parte do AWS por conta de todo esse contexto global. É lógico que também um outro motivo que eu não poderia deixar de citar aqui, que fez com que a Amazon caísse, foi o contexto de inflação e juros que a gente está tendo nos Estados Unidos, onde a inflação aumenta os custos das empresas automaticamente e você também tem a taxa de juros aumentando as dívidas daquelas empresas. O que faz, por exemplo, o valuation dela, né, ou seja, o preço justo que a gente encontra para uma ação, diminua, já que os custos dela serão maiores e a pretensão de uma recessão, por exemplo, em 2023, é colocada no preço também. Então isso faz com que ela caia bastante. Porém, o fator principal que fez com que a Amazon também caísse foi a queda do lucro, ou seja, ela deu prejuízo no primeiro e segundo trimestre de 2022. Algo que não acontecia há muito tempo, desde 2015. Se você olhar aqui nos números dela, você pode ver que o lucro aqui por trimestre, desde 2015, sempre foi crescendo e sempre foi tendo. Aí chegou o primeiro trimestre de 2022 e o segundo, ela deu um prejuízo lascado aqui. E aí, com certeza, isso deixou as pessoas muito desestimuladas com o preço da cotação da Amazon em si. E que pelo menos nesse último trimestre, agora o terceiro, que é o último resultado que a gente tem, ela voltou a ter uma lucratividade. Durante o anúncio dos resultados do primeiro trimestre de 2022, que foi quando ela trouxe o primeiro prejuízo, as ações caíram quase 35%, sendo que no dia seguinte da divulgação dos resultados, no pregão do dia 29/4, as ações despecaram mais 14%. E mais uma vez a gente consegue comprovar que quando o lucro cai da empresa, a cotação ela vai junto. Então foi exatamente o que aconteceu, né? Vocês podem ver o verde aqui, que é o lucro da empresa, caiu pra caramba, a cotação foi junto também. Bom, e esse prejuízo que ela teve no primeiro trimestre de 2022 de 3,8 bi de dólar, que é bastante dinheiro, foi justificada pela queda das ações da Rivian, né? Não sei se vocês sabem, mas a Amazon ela tem uma participação relevante na Rivian, que é aquela que produz carros e vans, principalmente elétricas, né? E que está também fornecendo uma frota de mais de 100 mil veículos para a Amazon de vans elétricas para ela distribuir aí seus produtos vendidos. O problema é que quando você compra uma empresa, parte da receita e da lucratividade entra para o balanço da empresa principal que comprou. Então, se Rivian estava tendo prejuízo muito forte, né, que aconteceu queda das ações também, isso afeta drasticamente a Amazon simplesmente por ter uma participação nela. E aí, só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, era para ela ter tido lucro sim no primeiro trimestre de 2022, se não fosse o caso da Rivian. Aqui vocês podem observar, que nem eu mostrei para vocês, que a parte de vendas na América do Norte teve prejuízo, a parte de vendas internacionais teve prejuízo, mas o lucro do AWS, ele equivaleria os dois prejuízos aqui que a gente teria nas vendas dos produtos. Mas o que deu problema mesmo foi essa parte aqui de baixo, que é o Total No Operation Income, que é basicamente um custo não operacional ali da empresa, que talvez não seja recorrente, que é o caso da Rivian, né? Então somou aí prejuízo de menos 8,9 bi de dólar. Isso fez que na soma total o lucro líquido da empresa ficasse em menos 3. Então você vê a representatividade da Rivian que deu no problema da lucratividade da empresa. E aí, para piorar um pouco a situação, né, para se adequar também ao momento atual, a Amazon ela chegou a anunciar um corte de 18 mil funcionários, né, o que representa aí cerca de 1,2% dos trabalhadores globais da empresa. O anúncio já era esperado, tá? Mas foi muito maior do que os 10 mil, né, que era a expectativa em 2022. O CEO, Andy Jassy, disse também que a decisão foi tomada por conta da incerteza no cenário econômico. E com certeza essa é a justificativa para outras empresas também estarem demitindo, né, uma possível recessão. Eles estão querendo enxugar os custos. Não vejo problema nisso pensando na parte econômica financeira da empresa, tá? E só para vocês terem noção, esse foi o maior corte anunciado das Big Techs que a gente tem. Por exemplo, o segundo maior, que foi o da Meta, foi de
de 11 mil funcionários demitidos. E olha que interessante essa informação que eu peguei aqui. Como um funcionário médio da Amazon ganha cerca de $100 mil no ano, isso poderia reduzir os salários anuais em aproximadamente 2 bilhões para a empresa. Isso representa cerca de $500 milhão por trimestre, né? Ou seja, o que totalmente será refletido no primeiro trimestre de 2023, aumentando provavelmente a sua margem de lucro. Ou seja, eles vão ter uma diminuição na folha de pagamento que vai ser provavelmente mostrada no primeiro trimestre de 2023, o que vai fazer com que eles aumentem a margem, pelo menos agora nesse curto prazo, no momento de uma possível recessão. Agora a grande dúvida que vem, né, e pra gente finalizar esse vídeo, vale a pena eu investir na Amazon? Não. Eu acredito, e como eu mostrei para vocês, que a cotação ela vai continuar seguindo o lucro. O que aconteceu é que teve tudo um jogo contrário para a Amazon, onde ela teve custos maiores para aumentar seus investimentos na AWS, por exemplo, e também uma inflação maior, um custo de mercadoria, um custo de envio maior, né, por conta do e-commerce explodindo. Muita gente solicitou esse tipo de entrega e aí com certeza a entrega ficou muito mais cara para a Amazon, né, o custo de energia também por conta da inflação global, questão da Europa em si. Então tudo ventos contrários para a Amazon se prejudicar no curto prazo, fazendo a cotação dela cair a esses absurdos que vocês estão acompanhando. Mas é importante a gente olhar um pouco para frente, e as perspectivas, eu olhando para ela como um todo, eu vejo que é bastante positiva. Já vendo que o AWS está crescendo o percentual da receita total da Amazon a cada ano, né? Hoje, por exemplo, está com 15% da receita total vem só do AWS. Mas isso é a expectativa que vem aumentando e que seja a maior receita da empresa nos próximos anos, sei lá, se tornando 30%, 40% ou até quem sabe 50%. O legal do AWS é que ele tem uma margem de lucratividade maior, o que traria muito mais benefício para o negócio no longo prazo. E é sempre bom comentar que hoje a Amazon ela não é considerada uma empresa só de varejo, né? Muito mais para a parte de tecnologia. Por isso que ela é negociada a múltiplos também um pouco mais elevados e também tem uma volatilidade maior do que outras empresas de varejo. E você deve considerar que vários fatores econômicos, como o caso da Rivian, a questão da energia e outros pontos que eu comentei, afetaram muito ela no curto prazo. Bom, se você tem essa pretensão de crescimento, acredita realmente na Amazon, talvez seja um ponto interessantíssimo de você entrar nesse preço de agora, já avisando que ela já está diminuindo a quantidade de funcionários dela, prevendo uma recessão, diminuindo os seus custos, aumentando sua margem, já prevendo que o prejuízo da Rivian não vai continuar nos próximos trimestres, né? Foi casos específicos ali, e que ela vai tentar fazer o seu máximo para aumentar a sua lucratividade, que é o que uma empresa sempre vai buscar. Agora eu quero saber de vocês, o que você achou dessa análise como um todo? Você tem Amazon na carteira? Vai continuar comprando ou não? Quero saber qual que é a sua ideia, pensamento sobre a Amazon no contexto atual, tá? Eu vou ler todos os comentários. Não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e também se inscrever no canal para mais vídeos sobre análise e investimentos internacionais que só esse canal brabo vai te proporcionar. A gente se vê no próximo. Valeu, até mais!